Mensagem bíblica: o pecado de Jeroboão e a extinção das 10 tribos. Nesta mensagem bíblica, Deus nos adverte sobre a idolatria satânica que levou as 10 tribos de Israel à sua extinção. O que podemos escolher das passagens bíblicas que vão ser ministradas é de veras importante para cada cristão nestes dias presentes. Para o fim dos dias, e creio que eles estão tomando lugar nesta geração, é que o mundo em geral ficará tão idolatrado que não conseguirão arrepender-se mesmo em grande sofrimento. Apocalipse 9, verso 20. Em 1 de João 5, verso 21, diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A mensagem que se segue tem por base 2 homens, o rei Salomão e o rei Reoboão. Em segundo lugar, em 3 lugares da nação judaica: Jerusalém, Dá e Betel. Em terceiro lugar, na desobediência destes reis às leis divinas. E em quarto lugar, no resultado dessa desobediência, ou seja, a extinção das 10 tribos de Israel. Ouça a mensagem até ao fim e que Deus vos abençoe. Dan e Betel, 2 lugares onde o rei Jeroboão fez pecar as 10 tribos de Israel com os 2 bezerros de ouro, despertando a ira de Deus. O pecado de Jeroboão foi colocar 2 bezerros de ouro em Dá e Betel e levar o povo das 10 tribos de Israel a adorar esses bezerros em lugar de Deus, em Jerusalém, já se vê, proclamando que eles eram os deuses que fizeram subir a Israel do Egito, conforme está escrito em 1 de Reis 12, 28 a 30. Deus abomina todo o tipo de idolatria, e os idólatras sem arrependimento estão destinados ao tormento eterno. Adorar coisas, imagens ou qualquer outra figura em vez de Deus traz condenação. Ouça esta mensagem sobre o pecado de Jeroboão e tema a Deus, que o ama e o procura para o ajudar. O pecado de Jeroboão. Graças a Deus, aleluia. Mais uma vez vimos a presença do Senhor para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Visto que não temos outro a quem dar glória, a não ser ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque foi Ele, aleluia, que resgatou a nossa vida com o seu precioso sangue no Calvário. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos preparar os nossos corações para ouvir a santa palavra do Senhor, porque o Senhor quer falar conosco e vai falar conosco através da sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor o abençoe e para que abençoe o seu servo também na exposição da sua santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aleluia, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te damos a glória, o louvor e a adoração, porque somente tu és Senhor, somente tu és digno de receber o nosso louvor, aleluia. Pois a tua palavra diz que o teu louvor tu não dás ao Senhor, nem a tua glória, Senhor, às imagens de escultura, Senhor. Glória ao teu nome. Glória a Deus, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu servo e ajuda o teu servo
na exposição da tua santa palavra. Glória ao teu nome. Meu Senhor, abençoa com graça, com unção do alto. Abençoa aqueles que nos vão ouvir e ver. O Senhor os ajude e o Senhor os guarde. E abra o seu entendimento para receber a sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Neste dia, pela graça de Deus, voltamos para junto de vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Este poder chega até si para a salvação dos que creem, mas para a condenação dos que não creem. É conforme está escrito na Santa Escritura. E aquele que a Deus creu, que Deus não creu, mentiroso o fez. Assim, damos graças a Deus mais uma vez. Podemos servir este glorioso Senhor da Glória, que veio a este mundo em carne, na pessoa de Jesus, trazer salvação à humanidade pelo seu próprio sacrifício. E nos deixou este Evangelho, a sua palavra, para podermos pregar. E neste tempo presente nós estamos fazendo para a glória de Deus e bênção das suas almas, trazendo até si a palavra do Senhor. E assim, em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória que somente a Ele pertence. E como sempre, hoje é também mais um dia de boas novas, pois no mundo conturbado como a gente vive, nós temos as melhores notícias, o noticiário do céu para ouvir. E isto é o que conta para a nossa vida, porque vivemos por um pouco de tempo na Terra, mas depois nós vamos viver eternamente num lugar que nós próprios escolhemos, ou bom ou mau, pelas nossas decisões. As nossas decisões, naturalmente, determinam o nosso destino. Portanto, tenhamos atenção à mensagem que vai ser ministrada, para que possamos saber aonde é que vamos passar a eternidade, porque a eternidade não tem fim. Assim, ouça este noticiário do céu e guarde-o no seu coração para não pecar contra o Senhor. A mensagem deste dia encontra-se no Velho Testamento, no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, verso 25 ao verso 33, e o nosso tema é sobre o pecado de Jeroboão. E agora nós vamos todos ler a Santa Escritura. Assim diz a palavra de Deus em 1 de Reis, capítulo 12, verso 25, até ao verso 33. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de David, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Verso número 29. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan.
E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Israel, de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Até aqui a palavra de Deus. Como foi dito, esta mensagem é sobre o pecado de Jeroboão. O que é o pecado de Jeroboão ou do rei Jeroboão? Não é nem mais nem menos do que a adoração a 2 bezerros, que este homem levou as 10 tribos de Israel para não irem a Jerusalém. O diabo pôs na sua cabeça, no seu coração, que quando o povo fosse a Jerusalém sacrificar a Deus, o povo voltaria para lá. Então um espírito de medo se apoderou deste homem e fez o que ainda hoje, infelizmente, se faz por todo o mundo. As pessoas adoram coisas, adoram aquilo que não sabem, adoram imagens, e Deus é espírito e deve ser adorado como tal, em espírito e em verdade. O pecado de Jeroboão é um alerta para todos nós, porque o mundo está cheio desse pecado, cheio de todo o tipo de idolatria, que as pessoas, nas suas religiões, adoram, queimam incenso, sacrificam, etc. De maneira que tome atenção a este assunto sobre o pecado de Jeroboão. Nesta mensagem estudaremos sobre vários aspectos. Primeiro, a introdução e o perigo da idolatria e sedução satânica. Segundo, o pecado de Jeroboão e suas bases. Terceiro, a perpetuidade desse pecado de Jeroboão. Quarto, o resultado desse pecado, a destruição das 10 tribos de Israel. E em quinto lugar, o desastre dos líderes sem o temor de Deus. Assim, ao introduzir esta mensagem, precisamos de ter em conta o seguinte, que não é possível, naturalmente, numa curta mensagem como esta, incluir tudo ao pormenor deste assunto do pecado de Jeroboão, mas meditaremos no suficiente para termos uma ideia do enorme problema deste pecado. A conclusão desta mensagem também é alertar as consciências da humanidade, particularmente daqueles que naturalmente conhecem a nossa língua, para evitar essa desgraça que o mundo religioso continua nestes dias, nesse pecado. Uns por tradição, outros sem o saberem, outros por conveniência, liderando as pobres ovelhas para o abismo. Toda esta história aconteceu pelo facto de que o rei Salomão se ter aparentado com mulheres estranhas aos concertos de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez um concerto com Abraão, Isaque e Jacó e lhes proibiu que se misturassem com mulheres estranhas.
aos concertos. E tudo isto começou com Salomão. O homem mais sábio do mundo foi tentado por Satanás a casar com mulheres estranhas e daí resultou a desgraça do povo de Deus. Mas Salomão foi um grande homem, certamente que foi, até escreveu pelo menos 2 livros, os Provérbios e Eclesiastes 3, e os Cantares de Salomão. Até escreveu parte da palavra de Deus que hoje nós meditamos nela. Será que este homem a quem 2 vezes Deus lhe apareceu sucumbisse à tentação de Satanás misturando-se com mulheres estranhas? Também isto ficou ali escrito. E Deus tolerou até um determinado ponto. Mas veio o tempo da sua velhice que o Senhor Deus viu que este homem se desviou do caminho por causa das mulheres e tornou-se um idólatra de primeira classe, adorando os deuses das mulheres estranhas. Será possível isso? Tomemos cuidado, porque Satanás espera o tempo oportuno para tentar os servos de Deus, para os levar à desgraça. Em 1 de Reis, capítulo 11, verso 1 e verso 2, diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, amou moabitas, amonitas, sidónias e iteias. 5 tipos de mulheres estranhas que este homem de Deus amou. E estas mulheres estranhas e idólatras vieram a ser a desgraça da vida da nação, e Salomão caiu nas garras do diabo sem dar por ela. Ficou com os olhos cravados na beleza da carne das mulheres estranhas, e isso saiu-lhe muito caro. E o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Este é o concerto. E naturalmente Salomão tinha ao lado do seu trono uma cópia da lei. Mas como Satanás levou este homem a ficar idolatrado. Tomemos atenção, porque Deus não se deixa escarnecer. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca do Senhor, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Este livro sagrado é para meditarmos nele de dia e de noite, conforme o Senhor deu conselho a Josué. Medita nele de dia e de noite para que prudentemente possas conduzir, então farás prosperar o teu caminho. O Senhor disse: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração. De outra maneira, então, perverterão o vosso coração. As mulheres estranhas e vice-versa pervertem o coração dos crentes. Isto é um ataque de Satanás. E perverte-o para seguir aos seus deuses. Como é possível um homem temente a Deus ser iludido por Satanás neste aspecto? Foi isto que aconteceu. Seguiu aos deuses das suas mulheres. E a estas, diz a Bíblia, se uniu Salomão com amor. A filha de Faraó, rei do Egito, foi a primeira mulher de Salomão, como se vê em 1 Reis 3:1. E assim começou a coroa mais corrupta da história de Israel, com um harém de 700 mulheres e 300 concubinas. Será possível que um homem, mesmo sendo rei, precisasse de tanta mulher para o satisfazer, nem que fosse apenas só os seus olhos? Como Satanás passa o rente aos servos de Deus.
E 1 de Reis 11, verso 4, verso 9, diz ainda estas palavras. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, Satanás procura o tempo oportuno. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Moabitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, isto é como vos a dizer, se um abismo chama outro abismo. O que é que vai acontecendo na vida deste homem é que em 2 vezes o Senhor lhe apareceu. Edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Uma queda sem arrependimento lidera a outra queda ainda maior. Quando o vestido tem uma pequena nódoa, e se a gente não se importa com ela, outras nódoas vêm e o vestido acaba por se deitar fora, porque está muito sujo. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas. Diga, e assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Neste aspecto, ou noutro qualquer, as tentações de Satanás têm sempre um princípio. Neste caso, era uma tentação da beleza da carne, eu sei lá. Quanto mais. E o Satanás, o diabo, espera pelo momento oportuno para destruir os servos ou as servas do Senhor. Tomemos em conta o que diz este sagrado livro, porque ele está cheio de doutrina. Este livro sagrado está cheio de doutrina para ti e para mim, está cheio de ensino, cheio de revelação acerca das artimanhas de Satanás para destruir o povo do Senhor, como está cheio também de conselhos e ensino bíblico para andarmos no caminho do Senhor, para sermos servos de Deus, para um dia, quando partirmos à eternidade, possamos estar com Ele na glória do céu. Muito antes dos casos acontecerem, Deus tem falado e avisado o seu povo de não se aparentar com pessoas estranhas às doutrinas bíblicas. Mas, infelizmente, o povo de Deus sucumbiu e continua a sucumbir ou a cair neste pecado. Satanás é muito astuto para iludir o povo de Deus com este laço satânico de adorarem coisas, imagens, figuras, em vez de adorarem a Deus. Não foi verdade que aquela mulher de Samaria disse a Jesus: nossos pais adoraram neste lugar e vós dizes que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus não lhe disse que vós adorais o que não sabeis? Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Continua a vir. Porque o meu querido Senhor e da minha querida esposa chama-se Jesus, que é judeu. A salvação do mundo vem dos judeus. A todos aqueles que querem ir para o céu têm que ir através desse judeu. Porque não há outra maneira de podermos chegar à casa do Pai. Tem que ser por esse judeu, chamado Jesus, o Cristo de Deus. Assim, e de antemão, Deus avisou, porque essas mulheres levam os filhos de Deus à idolatria. Mas a sedução satânica tem ofuscado o povo de Deus
e que não dá o real valor às palavras do Senhor. A idolatria é abominável ao Senhor. Como diz em 1 Samuel 15, verso 23, e 1 Pedro 4, verso 3. Segundo se aprende nos livros, um ídolo é uma figura que representa uma divindade ou que seja objeto de culto. Em Levítico 19, verso 4, diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. É este livro sagrado que diz através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 20, a palavra de Deus começa desta forma: então falou Deus todas estas coisas, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mas não é isso que disse o rei Jeroboão. Jeroboão, apontando para os bezerros que tinha feito de ouro, para o povo das 10 tribos, disse: estes são os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E isso já não era a primeira vez que se dizia, porque quando Moisés demorou 40 dias e 40 noites para trazer a palavra de Deus, o povo já tinha obrigado Arão a fazer um bezerro de ouro também, e dizendo: estes são os teus deuses. Estavam imbuídos da história diária da idolatria do Egito, em vez de estarem cheios, no seu coração, cheios de Deus e da sua palavra. Não tinham dado valor aos milagres que Deus tinha feito, e particularmente a abertura do Mar Vermelho. Não tinham dado valor. E quando nós não damos valor à palavra de Deus e àquilo que Deus fez na nossa vida, como por exemplo nos tirou da escuridão do pecado, iluminou as nossas trevas, perdoou os nossos pecados, e quando nós não damos valor a isso, está tudo por água abaixo. Assim, o Senhor começa: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Diga comigo: sou Deus zeloso. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas estas palavras, tanto no passado do deserto como no tempo deste rei Jeroboão, não tinham qualquer valor senão as palavras daquele rei, daquele líder. Os líderes fazem muita diferença nas nações. Um líder temente a Deus traz o povo buscando a Deus e a sua misericórdia. Um líder mau leva a nação à desgraça. E isto ficou conhecido ao longo da história de Israel como o pecado de Jeroboão, ou seja, os bezerros, os ídolos para o culto do povo de Deus. E isso desperta a ira de Deus, porque ela é de procedência, esse culto às imagens é de procedência diabólica. O culto às imagens, carregar com elas às costas, colocar-lhe flores, incensando-as, etc., orando, falando com um pouco de barro, com um pouco de pau, um pouco de pedra, é de procedência satânica. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isto disse Jesus. A idolatria ao longo da história tanto tem sido em figuras de animais como figuras humanas, que Deus proíbe, como nos 10 mandamentos que acabamos de ler. Não terás outros deuses diante de mim. E é só. Entretanto, no Salmo 115, verso 4 ao verso 7, diz
que esses ídolos são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Nem sei, são alguns, sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Se as pessoas lessem isto, evitariam a ira de Deus. Tornem-se semelhantes a eles. Esta é a maldição daqueles que são idólatras, daqueles que carregam com as imagens às costas. Esta é a maldição que está sobre esse povo. Esta é a maldição de Deus. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que os adoram. E o povo não vê isso. Eu, e a minha esposa, quando lemos a palavra de Deus e vimos isso, louvado seja Deus, nós pedimos perdão ao Senhor e mudamos de vida. Nós não queremos ser mais idólatras. Deus é Espírito e tampouco se pode fazer a sua imagem ou alguma coisa daquilo que está no céu. De maneira que, ou na terra, para este caso, para tipo de adoração, de maneira que as pessoas estão carregando com uma imagem semelhante àquelas que carregam. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Há muitas religiões na Terra e uma delas tem, creio que, um chamado santo para cada dia. De maneira que o Senhor proíbe tudo isso e diz pela boca de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente o mundo está cheio de idolatria, que é objeto de culto, e com ela irritam a Deus. E nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. E este rei Jeroboão colocou um bezerro em Dan e outro em Betel para destruir as 10 tribos de Israel. Tudo por causa de um espírito de medo que Satanás colocou no seu coração, a fim de que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus. Então, o líder levou uma nação à sua desgraça e destruição. Tudo o que é idolatria é abominação a Deus. E em 1 João 5, verso 21, afirma: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Este pequeno verso fala muito. Guardai-vos dos ídolos, evitai os ídolos, não sigais os ídolos, não tenhais ídolos em vossas mãos, nos vossos pescoços, não carregueis com ídolos, não lhe deis incenso, não oreis a esses ídolos, não carregueis com eles nos vossos ombros. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Estes filhinhos são os servos de Deus, são aqueles que saíram do mundo do pecado, do engano do diabo, e agora têm uma exortação divina: filhinhos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Toma atenção, que como há pouco atrás disse, Satanás espera um momento oportuno, para desgraçar a sua vida e do seu próximo. Lembramos-nos de Herodes e de Herodias e de João Batista. Lembramos-nos o que aconteceu naquele baile em frente do rei Herodes pela filha da sua mulher com quem vivia em pecado. Lembremos-nos do que João Batista disse a Herodes: não te é lícito possuires a mulher de teu irmão. Lembre-se disto, que Satanás escolheu e esperou a oportunidade, e essa oportunidade foi a beleza da carne daquela jovem que levou os olhos do rei a ficarem idolatrados com aquela beleza, e disse-lhe: até metade do meu reino eu te vou dar, porque agradou ao rei.
aquela dança. E imediatamente foi essa a altura em que Satanás esperou para tirar a cabeça de João Batista e terminar com o seu ministério. E ela, saindo, disse à sua mãe: que queres que eu peça? Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ora, o rei entristeceu-se naturalmente, mas para manter a sua palavra, mandou degolar o servo de Deus. Chegou a oportunidade de Satanás acabar com o ministério de João Batista. Lembre-se disto. A beleza da carne das mulheres de Salomão levou Salomão à desgraça na sua velhice, a adorar a idolatria contrária à Santa Escritura. De maneira que demos atenção, porque para os fins dos tempos o mundo vai ficar mais idólatra do que nunca. As minhas últimas palavras foram: infelizmente o mundo está cheio de idolatria, que é objeto de culto, e com elas irritam a Deus. Em Apocalipse 21 e verso 8 avisa-nos de que todos os mentirosos, fornicários, feiticeiros, idólatras, a sua parte será no lago de fogo que arde, no lago que arde com fogo e enxofre. Mas eu pergunto, quem é que ouve isto? Quem dá valor a estas palavras? O fim dessas almas, quando partem à eternidade, vão para um sofrimento terrível. E aqui na Terra, com poucas palavras, nós podemos evitá-lo. Como poderemos evitá-lo? Podemos dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados. Liberta-me desta situação. Eu me arrependo. E quando você disser essas palavras e seguir outra vida, então você vai a caminho da glória do céu para a eternidade com Deus em gozo inefável e glorioso, em vez de sofrimento eterno. Que escolhemos nós? Damos nós valor à palavra de Deus ou não? Tomamos nós a lição de Salomão ou não? Tomamos nós a lição de Herodes e da mulher e de João Batista ou não? Está chegando ao seu lar o melhor noticiário que você poderia ouvir na sua vida. As boas notícias. O bom ensino sagrado. Nós aqui não temos outras palavras para pregar a não ser esta palavra. O Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ide e ensinai todas as nações. E é isso que nós estamos fazendo. Não temos nem retóricas religiosas, nem passatempo espiritual ou religioso ou social. Não. Aqui ministra-se a palavra de Deus para quem a queira ouvir e seguir. Deus é Espírito e é adorado dessa forma pelos verdadeiros adoradores, como ensinou Jesus em João 4, 22 a 24. Não se esqueça disto, querido ouvinte, prezado irmão, prezada irmã, nunca se esqueça disso, que o rebanho do Senhor é pequeno. Lucas 12, 32. São poucos os que se salvam. São, Senhor, são poucos. Olha, porfiai por entrar pelo caminho estreito. E se a gente não entra por esse caminho, vamos pelo caminho largo e o fim será muito amargo. E o resultado da queda e destruição de Salomão foi esta idolatria na qual sucumbiu ao desejo das suas mulheres estranhas. As suas mulheres estranhas levaram este rei à desgraça e à própria nação. E em 2 Coríntios 6, 14 a 17, temos este solene aviso de Deus que diz: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou seja, a indignidade ou perversidade, ou que parte tem o fiel com o infiel. Não há, não pode haver comunhão uns com os outros. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse, neles habitarei.
e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. Diga, pelo que saí do meio deles. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Povo de Deus, guarde-se dos ídolos. Saia do meio dos ídolos. Não adores. Mas nós, pastor, não adoramos nem bezerros, nem imagens de escultura, nem carregamos com as imagens às costas, nem lhe pomos flores, nós não fazemos nada disso. Posso-lhe chamar a atenção que há outros ídolos ainda, talvez piores que esse neste tempo presente, aonde muitos eu tenho visto na internet. Tenho visto pessoas que se dizem cristãs, que têm os seus clubes de futebol, que têm os seus ídolos nos seus corações, que pagam para entrar num lugar onde se blasfema desde o princípio ao fim. Jesus não está ali. E você tem sido levado com um gancho, com um anzol a esses lugares. É tempo de arrependimento, é tempo de sair desses lugares, é tempo de deixar essa idolatria. Mas eu não vou ao futebol. Talvez você não vá ao futebol. Mas talvez você tenha outro tipo de ídolos nos seus corações, como artistas de cinema, como cantores do mundo, e etc. Estão enraizados lá dentro e você não passa sem ouvi-los e sem cantar as coisas que eles cantam, etc. Cuidado com a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ler um aspecto que tem 5 partes, 5 pontos de interrogação e pelo menos 22 vocábulos doutrinais para nosso ensino sobre a idolatria, e é bom meditar neles. Isto está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 17. Que parte tem o fiel com o infiel? Etc. Leia outra vez em casa. Segundo aspecto da mensagem, o pecado de Jeroboão e a causa deste pecado. Como já atrás dissemos, Deus se indignou com Salomão por causa da idolatria. Em 1 Reis 11, verso 11, diz ainda, pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Oh, louvado seja Deus, um homem que escreve 3 livros da palavra de Deus. Houve esta repreensão de Deus, e o Senhor disse que vou destruir o reino por tua causa, Salomão. Por tua causa, Salomão. Só vai ficar uma lâmpada, como eu tenho prometido ao teu pai, que é Judá. E o seu irmão, como é que se chama? Pai, Davi. E o seu irmão mais pequeno, ele ia ficando unido à tribo de Judá, Benjamim. Então, por causa do meu servo David, eu vou dar-te uma lâmpada, mas as 10 tribos vão ser rasgadas de ti, Salomão. O que tens feito, Salomão? 2 vezes te apareci, Salomão. O que é que fizeste, Salomão? Que não guardaste os meus preceitos, os meus mandamentos. Poderá ser que um homem que escreve a palavra de Deus caia nesta situação? Tu e eu não escrevemos nada da palavra de Deus, só a pregamos aqueles que a pregam, aqueles que a ensinam. Mas este homem foi usado para escrever 3 livros e foi levado pelas mulheres a amar, a adorar, a incensar, a levantar altares aos deuses destas mulheres estranhas. Porque houve isto em ti, Salomão, vou rasgar de ti a nação, vou dar 10 tribos ao teu servo. Não é a mais ninguém, é ao teu servo. Nem à casa real onde os filhos dele, é ao teu servo.
Podemos nós meditar neste livro sagrado e aprender as lições que Deus nos dá? Louvado seja Deus. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. E veio a queda de um grande rei pela idolatria das mulheres estranhas. E o que as Escrituras nos mostram sobre este rei Salomão é que, embora ele tenha escrito estes livros da Bíblia, e consolidando o reino de seu pai David, e construindo o templo do Senhor, também fez este homem. Foi ele que levou Israel à sua desgraça por causa das mulheres estranhas, ficando idolatrado na sua velhice. E o que Deus lhe disse, tanto no princípio que o havia de exaltar, e etc., assim aconteceu. E no fim, também lhe disse, porque não guardastes aquilo que te mandei, vou rasgar de ti o teu reino. E Deus instruiu o seu servo Aías sobre a divisão do reino de Salomão, a que fosse ao campo encontrar Jeroboão, que era servo do rei, e que fosse rasgar o seu vestido em 12 pedaços. Isto está escrito em 1 Reis 12, verso 30 ao verso 32, nestas palavras. E Aías pegou do vestido novo que trazia sobre si e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Ficou só Judá e Benjamim para a tal lâmpada não ser apagada no povo do Senhor. E quando Salomão morreu, o reino foi dividido entre seu filho Reboão e as 2 tribos, ficando conhecido por o reino de Judá, em Jerusalém. E Jeroboão com 10 tribos, sendo conhecido por o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E também toda a história do pecado de Jeroboão começou por esta causa, por causa das coisas de Deus, por causa da adoração que a Deus pertence. E quando o diabo tentou um novo rei sobre o culto que se deve ao Senhor, isto aconteceu. Ficou com medo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar, e o diabo pôs isto no seu coração, põe um bezerro em cada lado, porque eles já estão habituados ao bezerro que tiraram do Egito. De maneira que isto vem outra vez ao seu coração, à sua mente. É claro que isto foi passado centenas de anos mais tarde, mas naturalmente conheciam a história. Então, esta foi a desgraça que aconteceu àquele rei, e ainda hoje, o mundo está cheio de idolatria semelhante. E esta foi a causa. Jeroboão ficou com o reino, com receio, digamos, e o povo voltou. E o povo sacrificou aos seus deuses que ele fez naqueles 2 bezerros, porque teve medo que o povo voltasse para Jerusalém. Compreendemos nós que são as coisas de Deus em que todo o mundo estão divididos e em guerras? Sabemos nós que são as coisas de Deus em que todo o mundo está em divisão e em guerras, cheio de religiões pagãs, e outras com o nome de cristã, e isto pelo simples facto de crerem nos homens e não na palavra de Deus? Este é o facto de que estamos apresentando para o nosso aviso. Crer nos homens ou crer nas palavras de Deus é o problema. E o facto é que os profetas do Senhor resistiram na cara destes idólatras com a palavra de Deus para destruírem o engano do diabo. Assim diz em 1 Reis 12, 26 a 27. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de David, como temos vindo a falar, etc. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Reboão, rei de Judá, e a mim me matarão. Isto foi o que o diabo pôs no coração daquele rei. E esta sugestão diabólica levou este rei a cometer o sacrilégio da idolatria dos 2 bezerros de ouro, para evitar que o povo fosse sacrificar
a Deus em Jerusalém. E diz o verso 28 ao verso 30, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Mas aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e o colocou, e outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, que cada um a adorar. Eu pergunto, o que é que adoravam eles? Adoravam a Deus ou o bezerro de ouro? Para eles, o Deus de Israel tornou-se num bezerro. Assim foi quando saíram da terra do Egito. Tornou-se num bezerro porquê? Porque as mentes estavam cheias da idolatria do Egito. E tirar uma ideia daquilo que está aqui dentro, tirá-la fora, só pelo sangue de Cristo Jesus, neste tempo presente, nos pode ser tirada e lavada com o conhecimento da palavra de Deus. E se eles tivessem conhecimento da palavra de Deus, isso não teria acontecido, porque houve um rei em Israel que quando ouviu que o sumo sacerdote Elquias deixou o livro da lei da casa do Senhor, sabe o que aconteceu a esse rapazinho? Rasgou o seu vestido e começou a chorar. Porque começou a compreender o que estava escrito e que os pais nunca tinham feito, nunca tinham seguido as palavras do Senhor. Ou cremos das palavras de homens, ou cremos das palavras de Deus. As religiões do mundo não são as palavras de Deus. Os ensinos, melhor dito, dessas religiões não são as palavras de Deus. As palavras de Deus vieram dos judeus. E somente dos judeus. O Salvador do mundo veio de Israel, é judeu, chama-se Jesus e não há outro. Está escrito debaixo do céu, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E Jesus disse bem alto, e para quem quiser ouvir, então hoje diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se isto houvesse no conhecimento daquelas 10 tribos e resistissem ao rei dizendo, não, está escrito, o lugar da adoração é em Jerusalém e Deus não é nenhum bezerro de ouro. Se o povo resistisse, mas não resistiu. Portanto, tanto o líder como o povo ficaram imbuídos de um espírito satânico em vez do Espírito Santo e o temor de Deus nas suas vidas. De maneira que é verdade que foram aqueles bezerros que tiraram a Israel da terra do Egito? É isto verdade? Claro que não. Quem lê o livro de Êxodo, a ver como o Senhor fez, que levou Israel por aquele deserto, que os seus pés nunca se incharam nos seus sapatos, o vestido nunca se envelheceu, do rochedo o Senhor fez brotar águas, 40 anos mandou a comida do céu, da padaria do céu, todos os dias, vinha pão fresco menos ao sábado. E, meu Deus, o Senhor entrou em juízo com Faraó, rei do Egito, no Mar Vermelho, porque lhe endureceu o seu coração para fazer contas com ele. E eu creio que nesta parte da América está acontecendo a mesma história. Que o Senhor está endurecendo este povo inimigo da causa de Deus para fazer contas com ele, para lhe tirar o poder. Eu creio assim e assim poderá acontecer. E creio que Deus é justo, magnificente e glorioso, Senhor, para fazer mais abundantemente, além daquilo que sabemos pedir ou pensar. De maneira que não foram os bezerros que tiraram o povo do Senhor, mas foi Deus com a sua potente mão, com o seu braço estendido, com o seu poder, providenciou daqueles 40 anos para o povo chegar à terra prometida. Mas deixe-me dizer que todos aqueles que saíram do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Os únicos que ficaram firmes
sabendo que a Deus se deve toda a glória e o temor. E em vez dos pais entraram os filhos em Israel, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Temamos ao Senhor. E o pobre povo de Deus não tinha outra solução senão obedecer ao seu rei, e não vemos nesta altura que houvesse reação daquelas 10 tribos, senão mais tarde um pouco destas tribos se uniram a Judá, e o povo ficou idolatrado e crendo no que o rei disse, e as 10 tribos desapareceram do cativeiro na Síria. E nós terminamos aqui, porque não é fácil continuar e colocar tudo num só programa. De maneira que, para a semana, querido Deus, nós vamos continuar este assunto e esperamos que o Senhor tenha falado ao seu coração. E fique atento, o programa está vendo, é o programa número 1 sobre o pecado de Jeroboão. E vem agora o número 2 a seguir. Portanto, não deixe de não ver os 2 programas para ter em mente aquilo que Deus lhe quer falar. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Esta mensagem tem continuação. O que acabamos de ver foi a primeira parte da mensagem bíblica com o título O Pecado de Jeroboão. Preste a sua melhor atenção à segunda parte para completo entendimento do estudo. Que Deus vos abençoe.